A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Nós vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigada por mais um dia. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos por tudo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, apresentamos tudo que temos e somos a ti e pedimos tua bênção. Senhor, nós consagramos esse tempo de oração para ti, pedindo a tua graça, a tua instrução e a tua revelação em nome de Jesus. Paizinho Santo, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha, né? De fazer a palavra que o pastor deu no domingo, a gente dilui ela, divide, fraciona e cada dia a gente deixa aqui uma partezinha. O último culto foi na igreja EGEM de Alphaville. O culto foi ministrado pelo pastor, profeta Vinícius Iracete, e o tema foi sobre sinal que Deus vai te abençoar poderosamente. Foi tremenda essa palavra. E aqui dá 6 sinais que Deus quer nos abençoar. Então nós vamos fazer o quê? Cada dia a gente pega um sinalzinho desse e deixa aqui como uma sementinha e que todo mundo, né, possa colher essa palavra como uma bênção, uma profecia também para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Primeiro sinal, né, é quando nós temos um coração ensinável para Deus. Vamos ver isso pela palavra de Deus. Livro de Jó 42:1, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é tremenda, né? Quando Jó... Aqui é uma conversa de Jó com Deus, né? Então a gente entende, né, que lá no iniciozinho a gente vê que Deus vem ali, né, falando para Satanás de Jó, né, a palavra vem apresentando Jó, e depois, né, de todo o livro de Jó, a gente vai vendo, né, Jó doente, né, perdendo tudo, na miséria, na pobreza, sem filhos, sem nada, né, e aí o que acontece? Vem os amigos e ali começam, né, uma sabatina, mais ou menos isso, contra Jó, para saber onde é que estava o pecado dele, para ele estar passando por toda aquela dificuldade, né, aí Jó ali na conversa com os amigos e vai falando de Deus e vai falando um tanto de coisa. Depois lá no finalzinho no livro de Jó, a gente vê Deus diz assim: peraí, agora eu vou conversar com Jó, vou ter uma conversa com meu servo. E nessa conversa com Jó é onde Jó vai declarando, né, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Então, se a gente for ver lá no iniciozinho, né, depois dessa declaração de Jó, lá no livro, no iniciozinho, no primeiro capítulo do livro de Jó, diz que Jó, ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Depois o verso 5 diz, né, que ele santificava, se levantava de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então, o que a gente entende, né? A gente entende por aquilo que a palavra vem trazendo para nós, que Jó, ele era um homem temente a Deus, mas que ele não tinha uma intimidade com Deus, por conhecer, por caminhar, né? Mas que ele era um homem temente, sacrificava, santificava, né? Cuidava para que os filhos não blasfemassem contra Deus, então ia diante do Senhor pelos filhos, né? Mas a gente não... Aqui quando ele declarou: olha, antes eu te ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Quer dizer, antes ele só tinha Deus como um conhecimento, né, que vinha, né, aquela coisa, né, eu conheço Deus, mas sei que Deus está lá, eu sei que Deus não tem aquela intimidade da revelação da paternidade, da glória de Deus, do senhorio do Senhor, né, do andar junto, da comunhão, do cuidado. Deus está lá, né? Eu temo a Deus, né? Eu vou lá, eu sacrifico, eu vou lá e eu
santifico, eu vou lá e eu reverencio, eu temo a Deus, eu me desvio do mal, eu tenho os seus princípios, eu tenho temor, mas ele ainda não tinha uma comunhão íntima com o Senhor, né? Só lá no final que ele diz, antes eu só ouvi falar de ti. Então toda a relação de Jó com Deus era por ele ter recebido os ensinamentos e também, né, temendo a Deus, buscando nos princípios, se desviando do mal. E a palavra de Deus diz que quando Jó, né, quando Deus vai diante de Satanás apresentar Jó, mais ou menos isso, ele fala, tá dizendo, meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. Então, quer dizer, Deus tinha prazer em Jó, né? Ali a gente vê assim, a grandeza que Jó tinha diante dos olhos de Deus olhar para Jó e ver tudo o que Jó fazia e dizer assim, é meu servo, me teme, né? É um homem bom, é homem íntegro, temente a Deus, né? Então a gente via Deus realmente com um coração para Jó. E aí, né, a palavra de Deus diz lá no finalzinho que Deus, depois de Jó, né, falar um tanto de coisa, aí Deus vem até Jó e ali Deus começa a falar, vai se revelando para Jó. A palavra de Deus diz que vem um redemoinho, né, e ali Deus manifesta para Jó. E ali, naquele momento, né, Deus vai falando da sua glória, da sua grandeza, da sua criação, do seu poder, do seu domínio, da sua sabedoria, e, né, e aquilo tudo, né, vai constrangendo Jó. Aí Jó, então, é onde ele olha, ele se humilha e ele reconhece, né, que engrandece a Deus. Então, naquele momento onde Jó, ele fala, né, olha, escuta-me, pois eu falarei e eu perguntarei e tu me ensinarás. Naquele momento ele entende, olha, eu reconheço, eu preciso aprender de ti, eu ainda não sei de ti, eu só ouvia falar de ti, né, agora não, agora eu quero, me ensina de ti, né, coloca no meu coração, né, então aí ele coloca o coração dele diante do Senhor, para o Senhor ensinar ele, né, então Jó fala, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, quem nunca, né, conheceu a Deus de ouvir falar, a mãe diz, olha, cuidado menino, olha Deus, vai, né, vai para a igreja, olha Deus aqui, olha, então a gente cresce com Deus, mas é como Jó, a gente cresce de ouvir falar, a fé do pai, a fé da mãe, a fé da avó, né, mas a nossa fé, ela é fortalecida quando nós vamos realmente, né, para o Pai, para Cristo, e ali nós temos uma comunhão com Deus, é quando Deus nos encontra, é quando Ele nos acha, é quando Ele está conosco, uma vida com Deus, é uma comunhão, então aí já não é mais do que era a fé dos outros, é a nossa fé com Deus, e assim foi com Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, hoje eu tenho experiência contigo, hoje eu tenho experiência com a tua voz, hoje eu tenho experiência com a tua presença, hoje eu tenho experiência com o teu mover, hoje eu te vejo, né? Então todo aquele sofrimento de Jó, né, trouxe para Jó um coração ensinável. Então um dos sinais que quando Deus vai nos abençoar é quando o nosso coração, ele também quebrantou para Deus, ele tá para Deus ensinar, ele tá para Deus mover, ele tá para Deus realmente fazer uma obra nas nossas vidas, né? É aquele momento em que nós dissemos, né, eu tô passando por um deserto, eu tô passando por uma luta, eu tô passando por um momento difícil, eu tô passando por um vale, eu tô passando por uma prova. Quem nunca falou isso, né? Então a gente fala isso, mas todo esse processo que nós vamos passando, né, nas dificuldades, nas lutas, nós também vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo e nós vamos tornando um coração para Deus. Nós vamos chegando mais para pertinho de Deus. É onde Deus, né, ele dá umas esmagadas para tirar o nosso melhor. É quando nós crescemos, amadurecemos, fortalecemos, ganhamos músculos espirituais, porque nós vamos para a oração, nós nos tornamos fortes em Deus, né? Somos potentes, aquela coisa de fortão assim, ó, com Deus, né? Da gente fortalecer a fé, né? Dependência de Deus. Então, quando nós estamos nessa circunstância das lutas, é quando o nosso coração aquebranta, é quando nós reconhecemos, né? E nós aprendemos que nós não sabemos tudo, é quando nós aprendemos que nós não somos infalíveis, que nós temos falhas sim, que nós erramos sim, né? É quando nós aprendemos a depender de Deus, é quando aprendemos a dependência, caminhar com Deus, perguntar para Deus, ouvir a Deus, né? É quando nós aprendemos, né, com a voz de Deus, é quando nós reconhecemos, essa aqui é a voz de Deus, nós somos sensíveis à voz do Senhor,
Senhor está falando comigo, o Senhor está me conduzindo, Deus quer falar, é Deus revelando, né? Quando Deus se revela para nós, então nós aprendemos nessas lutas, nesses vales, nesses desertos, nessa circunstância, né? Nós aprendemos que nós não somos nada sem Deus. É quando nós entendemos o senhorio do Senhor, é quando vem a revelação. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora eu estou na dependência, agora eu escuto a tua voz, agora tu é Deus comigo, né? É quando o nosso coração ele se rende a Deus, torna um coração ensinável. É quando nós vamos em busca de Deus, né? O Espírito Santo de Deus nos toma e ali ele começa a nos ensinar de Deus, do caminho de Deus, das coisas de Deus, e aí tudo começa a mudar, o Espírito Santo começa a nos ensinar, nos levar, nos conduzir, nos guiar. Então nós ficamos mais maleáveis à voz de Deus para sermos guiados por Deus. Então é quando nós temos esse coração que reconhece Deus, reconhece realmente, né? Eu preciso de Deus, sem Deus eu não sou nada, né? Eu quero aprender, é onde nós nos colocamos debaixo do senhorio do Senhor, e ali vem a instrução do céu, e ali nós começamos a crescer, e ali nós começamos a aprender, e ali começa uma caminhada, né? Em torno da volta do Senhor, no conhecer o Senhor, a presença, a voz, o Espírito, a Cristo, a palavra, e ali nós vamos crescendo como filhos de Deus. Então, o intuito muitas vezes, né, dos processos de Deus na nossa vida é para também nós reconhecermos que o Senhor é Pai, e como Pai, Ele quer nos trazer para perto dEle, né? E Ele quer nos ensinar a sua voz, a reconhecer sua voz, né? A sentir sua presença, mesmo Ele sendo Espírito, Ele se manifesta e nós sentimos a sua presença e ouvimos a sua voz, e vemos as manifestações que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, quando nós temos, né, esse coração ensinável, esse coração que se rende para aprender de Deus, né, e quer comunhão com o Senhor, aí é quando o Senhor vem. Aí pode ter certeza, quando nós conseguimos passar por todas as fases e nós chegamos na fase onde nosso coração ele está humilde diante do Senhor, está pronto para ouvir, para obedecer, para aprender, então aí é nessa hora que esse coração ensinável mostra para Deus um sinal que nós estamos prontos para receber a benção de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero sim, Senhor, quero orar nessa noite. Quero te agradecer pela tua palavra. Sim, Senhor, nós muitas vezes, Senhor, nós não paramos para pensar. Quando nós estamos em dias alegres, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos aprender, Senhor, mas nos momentos das provas, Senhor, é quando nós corremos para aquele que nós sabemos que vamos encontrar o auxílio e a graça. Oh, meu Deus, isso é uma grande verdade. Senhor, que seja sempre os nossos corações, Senhor, quer alegres, quer, Senhor, nas dificuldades, sempre rendidos a Ti. Senhor, assim nos ensina todos os dias. Senhor, nós queremos aprender contigo. Senhor, nos molda segundo, Senhor, meu Deus, os Teus moldes. Queremos, Senhor, meu Deus, ter os Teus desenhos ensináveis, Senhor, um coração que rende ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vem nessa noite. Queremos pedir, Senhor, vem sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, dependência de Ti. Leva para perto de Ti. Deixa, Senhor, meu Deus, aprender da Tua voz. Deixa aprender o que queres, Senhor, nos ensinar, porque nós queremos, Senhor, apresentar nossos corações para Ti nessa noite, para que ele se torne um coração ensinável, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, segundo o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, porque até aqui Tu tem nos acolhido. Senhor, nunca nos deixou na prova, nunca nos deixou sozinho, sempre foi Deus, sempre esteve conosco, sempre nos guardando, sempre nos guiando. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor. Nós vamos falar como salmista, foi bom ter sido afligido, porque assim aprendi da lei do Senhor, eu aprendi do Senhor, eu tenho comunhão com o Senhor. Assim nós declaramos, Senhor, tudo que passamos nos ensinou a entrar mais para dentro, Senhor, do Senhor, nos ensinou a ir mais profundo, Senhor, para ouvir da Tua voz, conhecer mais de Ti, e por isso nós Te louvamos. Obrigada por tudo, Senhor. Nós cremos, Senhor, meu Deus, sim, que o Senhor quer os nossos corações ensináveis, porque, Senhor, para sermos abençoados, Senhor, nós precisamos reconhecer o Senhor da bênção. Por isso, nossos corações prontos para obedecer, ensináveis segundo o Teu querer, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. É tão bom, né? Quando a gente pode declarar, né? O Senhor me ensinou. Eu aprendi, passei por uma prova, passei por uma luta, passei por um deserto, passei por uma grande vendaval, uma grande tempestade, mas o Senhor esteve comigo, o Senhor me assistiu e nisso tudo eu saí muito mais forte. Pode ter certeza, esse deserto já está no fim e pode ter certeza que a bênção do Senhor já está chegando. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.